Como um juramento sagrado de curar os doentes se transforma numa licença para matar? E por que o estatuto, que ordenava aos monges lavar os pés dos leprosos, continha um apêndice secreto sobre as regras para a divisão de espólios de guerra? A história da Ordem dos Hospitalários não começa com o clangor de espadas, mas com o silêncio febril de um hospício em Jerusalém, um oásis de sanidade no coração do inferno. Estamos no final do século XI. A Primeira Cruzada rasgou o véu do Oriente e as ruas da Cidade Santa estão escorregadias de sangue e êxtase religioso. Exércitos de peregrinos, bandidos e santos marcharam milhares de quilômetros para libertar o Santo Sepulcro e, no processo, massacraram muçulmanos, judeus e até mesmo cristãos ortodoxos com um fervor que assustaria o próprio diabo. Em meio a essa carnificina, em um edifício modesto perto da Igreja do Santo Sepulcro, um pequeno grupo de monges beneditinos, liderados por um homem conhecido apenas como Gerardo, o Beato, travava sua própria guerra. Uma guerra sem estandartes e sem glória. Sua única arma era uma bacia de água, seu único escudo, a compaixão. Eles chamavam seu refúgio de hospital, um lugar para os pobres de Cristo, peregrinos exaustos, doentes, moribundos. Eles juraram servir nossos senhores, os doentes, independentemente de sua fé ou origem. Enquanto os nobres cavaleiros da Europa disputavam terras e títulos, os irmãos de São João lavavam feridas purulentas, amputavam membros gangrenados com serras grosseiras e seguravam a mão daqueles que a febre consumia. Você conseguiria manter sua fé na humanidade enquanto costura as entranhas de um homem que, amanhã, será esquartejado na rua por uma multidão enlouquecida? A medicina medieval era um pesadelo de sangrias, cauterizações com ferro em brasa e orações desesperadas. Mas aqui, nesse oásis de miséria, havia uma ordem, uma disciplina. Os irmãos não eram médicos no nosso sentido, mas seu cuidado e limpeza eram um milagre em uma era de ignorância. Eles ofereciam comida, um leito limpo e, o mais importante, dignidade na morte. Eles curavam um soldado muçulmano ferido com o mesmo zelo que um peregrino cristão. Mas a neutralidade é um luxo que o inferno não permite. As ruas de Jerusalém eram um campo de batalha constante. Gangues de soldados desmobilizados, fanáticos religiosos e ladrões comuns espreitavam em cada esquina. O hospital, com suas provisões e pacientes indefesos, era um alvo tentador. Os irmãos viam os peregrinos que haviam acabado de tratar, sendo roubados e assassinados à sua porta. Um dia, um grupo de saqueadores invadiu o hospital, não em busca de ouro, mas de comida e talvez um pouco de violência gratuita. Os monges, homens de passe, formaram uma barreira humana em volta dos leitos dos doentes. Foram espancados, jogados ao chão. Naquele momento, Gerardo e seus seguidores enfrentaram uma escolha impossível. O juramento de servir aos doentes implicava também o dever de protegê-los? Se um bisturi pode salvar uma vida, uma espada não poderia salvar dezenas? A decisão foi tomada não em um capítulo solene, mas no calor do desespero. Eles pegaram o que podiam: facas de cozinha, bastões de madeira, ferramentas de jardinagem. Expulsaram os invasores, não com habilidade marcial, mas com a fúria de pais protegendo seus filhos. Foi a primeira vez que o sangue derramado em suas mãos não veio de uma ferida que tentavam curar. Os hospitalários começaram lavando os pés dos peregrinos e terminaram lavando as mãos no sangue de nações inteiras. Essa primeira escaramuça foi um presságio. A notícia se espalhou. O pequeno hospital que curava a todos tornou-se também um lugar que se defendia. Peregrinos a caminho de Jerusalém
aterrorizados pelos ataques nas estradas, começaram a procurar a proteção dos irmãos. Cavaleiros feridos, impressionados com a coragem dos monges, deixavam doações generosas, terras, até mesmo suas espadas em testamento. O Papa Pascoal II, em 1113, reconheceu oficialmente a Irmandade de São João, colocando-a sob a proteção direta da Santa Sé. Isso os libertou do controle dos patriarcas locais e lhes deu uma autonomia sem precedentes. Mas a bula papal continha uma semente perigosa. Concedia-lhes o direito de portar armas para a defesa dos peregrinos e dos doentes. O bisturi e a espada agora estavam legalmente nas mesmas mãos. O que é mais assustador? Um inimigo que quer te matar ou um irmão de armas que está pronto para quebrar qualquer juramento por lucro. O sucessor de Gerardo, Raymond Dupuy, era um nobre francês, um homem pragmático que via o mundo não apenas através do prisma da fé, mas também da estratégia militar. Ele entendeu que, para sobreviver no caldeirão fervente da Terra Santa, a misericórdia precisava de músculos de aço. Ele dividiu a ordem em 3 classes: os irmãos clérigos, responsáveis pelos deveres religiosos, os irmãos leigos, que cuidavam do trabalho administrativo e de enfermagem, e uma nova e revolucionária classe, os irmãos cavaleiros. Eram nobres que faziam os mesmos votos de pobreza, castidade e obediência, mas cujo dever principal era lutar. A transformação havia começado. O manto negro com a cruz branca de Amalfi, símbolo de pureza e serviço, agora cobria uma cota de malha. A oração da manhã era seguida pelo treinamento com a espada. A caridade se tornou um departamento de uma corporação militar em ascensão. Mas essa transição não foi fácil. Como conciliar o mandamento "não matarás" com o dever de proteger a cristandade? A teologia da Guerra Santa forneceu a justificativa. Matar um infiel, argumentavam os clérigos, não era homicídio, mas malicídio. A destruição do mal era um serviço a Deus, uma forma de penitência, uma lógica perversa, mas eficaz, que permitia a um homem recitar salmos sobre a paz e, 1 hora depois, esmagar o crânio de um inimigo com uma massa. O hospital em Jerusalém cresceu e se tornou um dos maiores e mais avançados do mundo, capaz de abrigar mais de 2.000 pacientes. Mas ao lado dele, os hospitalários construíram quartéis e arsenais. Eles se tornaram a espinha dorsal militar dos reinos cruzados, guarnecendo os castelos mais perigosos e formando a vanguarda em todas as grandes batalhas. A espada foi desembainhada para proteger os indefesos. Mas onde termina a defesa e começa o ataque? Diga-nos o que você pensa. Foi um ato de necessidade ou o primeiro passo para a perdição? Deixe sua escolha nos comentários e vamos desvendar esse mistério juntos. A aprovação papal para portar armas abriu as comportas. A Ordem de São João de Jerusalém, os hospitalários, mergulhou de cabeça na arte da guerra. Raymond Dupuy, o segundo grão-mestre, foi o arquiteto dessa transformação. Ele não era apenas um monge piedoso, era um gênio militar e organizacional. Sob sua liderança, a ordem adotou um estatuto que era uma obra-prima de dualidade. Capítulos inteiros detalhavam a dieta dos pacientes, a frequência com que seus lençóis deveriam ser trocados e a obrigação de tratar a todos, sejam eles sarracenos ou judeus. Logo ao lado, outros capítulos especificavam o equipamento de um cavaleiro, as táticas de uma carga de cavalaria pesada e as punições brutais por covardia em batalha. A esquizofrenia estava escrita na lei. A ordem se tornou uma máquina de guerra. Seus cavaleiros, vestidos com sobrevestes negras adornadas com a cruz branca, tornaram-se as forças especiais da Idade Média. Eram a tropa de choque, a última reserva, a linha que nunca se quebrava. Disciplinados, bem equipados e movidos por um
fanatismo religioso que transformava a morte em martírio, eles eram a força mais temida no campo de batalha. Em 1153, na Batalha de Ascalão, os hospitalários foram fundamentais para a captura da última fortaleza fatímida na costa da Palestina. Eles lutaram com uma ferocidade que chocou até mesmo seus aliados, mas essa vitória também revelou a crescente rivalidade com a outra grande ordem militar, os Cavaleiros Templários. Durante o cerco, uma brecha foi aberta nas muralhas. Os Templários, liderados por seu grão-mestre, avançaram sozinhos, bloqueando a passagem para os outros cruzados, incluindo os hospitalários. Por quê? Eles queriam a glória e o saque só para si. O resultado foi um desastre. Os templários foram cercados e massacrados. A inveja e a ganância quase custaram a vitória. Esse incidente marcou o início de uma competição sangrenta que duraria mais de um século. Hospitalários e templários, irmãos de armas na mesma causa sagrada, tornaram-se rivais mortais na luta por poder, riqueza e influência. Eles se sabotavam em batalhas, disputavam doações da Europa e travavam batalhas campais um contra o outro. Em 1259, em Acre, essa rivalidade explodiu em uma guerra aberta. Cavaleiros da Cruz lutaram contra Cavaleiros da Cruz nas ruas da cidade, enquanto o inimigo muçulmano observava, incrédulo e satisfeito. A maior ameaça aos Estados Cruzados não vinha de Saladino, mas de dentro. Você poderia confiar sua vida a um aliado que o odeia mais do que ao inimigo comum? Os hospitalários, no entanto, eram mais do que apenas soldados. Eram engenheiros, administradores e diplomatas. Eles receberam a guarda dos castelos mais importantes e estratégicos do Reino de Jerusalém. Fortalezas como Crac des Chevaliers e Margá foram transformadas por eles em cidadelas quase inexpugnáveis. O Crac des Chevaliers, na atual Síria, era uma obra-prima da engenharia militar. Com suas muralhas duplas, torres maciças e uma cidadela interna, podia abrigar uma guarnição de 2.000 soldados e resistir a um cerco por anos. Era um símbolo do poder da ordem, uma declaração de permanência em uma terra que nunca foi totalmente sua. A riqueza da ordem crescia exponencialmente. Doações de nobres piedosos na Europa, terras conquistadas, saques de guerra e isenções fiscais concedidas pelo Papa fizeram dos hospitalários uma das maiores corporações multinacionais do mundo medieval. Eles possuíam vastas propriedades da Inglaterra à Espanha, operando uma rede logística que financiava sua guerra no Oriente. O ouro fluía para a Terra Santa, mas corrompia a alma. O voto de pobreza tornou-se uma ficção. Enquanto os irmãos cavaleiros individualmente não podiam possuir nada, a ordem como um todo acumulava uma riqueza fabulosa. Grão-mestres viviam como príncipes, e a disciplina que os tornara famosos começou a erodir. A missão original, de cuidar dos pobres, nunca foi abandonada, mas foi ofuscada pela emoção da batalha e pelo brilho do ouro. A ordem que nasceu para servir aos humildes agora servia a si mesma. O ponto de virada final veio com a ascensão de líderes muçulmanos unificadores como Nur ad-Din e, mais tarde, seu famoso general Saladino. Os dias de reinos cruzados, divididos e fracos, estavam contados. Em 1187, na Batalha de Hattin, o exército do Reino de Jerusalém foi aniquilado. Os cavaleiros hospitalários e templários lutaram até o fim, mas foram esmagados. O grão-mestre dos hospitalários, Roger de Moulins, foi morto. Saladino, um homem conhecido por sua cavalaria, ofereceu aos templários e hospitalários capturados uma escolha: converter-se ao Islã ou morrer.
quase todos escolheram a morte. A decapitação em massa desses guerreiros de elite marcou o início do fim. Jerusalém caiu logo depois. Os hospitalários tiveram que evacuar seu hospital original, o berço de sua existência. Por quase um século, eles lutaram em uma série de batalhas defensivas desesperadas, tentando manter uma posição na costa. Mas a maré havia virado. A era dourada das cruzadas havia terminado, substituída por uma luta sombria pela sobrevivência. A Terra Santa estava perdida. A areia do deserto estava contada, e logo o único caminho para a salvação da ordem seria o abraço salgado do mar. O mar foi a sua última e única esperança. A queda de Acre em 1291 foi o apocalipse para os Estados Cruzados. A cidade, o último bastião cristão na Terra Santa, caiu em meio a uma orgia de fogo e sangue. O sultão mameluco Al-Ashraf Khalil não mostrou piedade. A população foi massacrada ou escravizada. Em meio ao caos da retirada em pânico, enquanto reis e barões fugiam para salvar suas próprias vidas, os hospitalários se destacaram. Juntamente com os templários e teutônicos, eles formaram a retaguarda, lutando rua por rua para cobrir a fuga dos civis para os navios no porto. Seu grão-mestre, Jean de Villiers, foi gravemente ferido, mas sobreviveu. Os poucos cavaleiros que escaparam do massacre se reuniram em Chipre, uma organização de refugiados quebrada e sem propósito. Eles eram guerreiros sem uma guerra, monges sem um mosteiro, uma ordem sem uma casa. Por quase 2 décadas, eles vagaram humilhados. O que faz um soldado quando a guerra acaba? A Europa, que antes os cobria de ouro, agora os olhava com suspeita. Os templários, seus eternos rivais, logo seriam destruídos pelo rei francês Filipe o Belo e pelo Papa Clemente V, acusados de heresia, idolatria e sodomia. Os hospitalários assistiram à queda de seus irmãos de armas com uma mistura de horror e alívio calculista. Eles sabiam que poderiam ser os próximos, precisavam de um novo propósito, uma nova base, um novo inimigo. Precisavam se tornar indispensáveis novamente. O grão-mestre da época, Fulk de Villaret, um homem ambicioso e ousado, olhou para o mar. Ele concebeu um plano audacioso: conquistar seu próprio território, criar um estado soberano governado pela ordem. O alvo escolhido foi a ilha de Rhodes, estrategicamente localizada na costa da Anatólia. Havia apenas um problema. Rhodes pertencia ao Império Bizantino, um império cristão. Mas na geopolítica da época, isso era um mero detalhe. Em 1309, usando a desculpa de combater piratas, que ironicamente eles mesmos se tornariam, os cavaleiros hospitalários invadiram Rhodes. A conquista não foi fácil. Levou vários anos de combates brutais, mas finalmente a bandeira da ordem, uma cruz branca sobre um campo vermelho, tremulou sobre a cidade. A ordem de São João de Jerusalém, Chipre e agora Rhodes havia se tornado um estado. Eles não eram mais apenas uma ordem militar, eram uma potência naval. A transição da guerra no deserto para o combate no mar foi notável. Cavaleiros que haviam passado a vida a cavalo aprenderam a arte da navegação, da tática naval e da guerra de cerco marítima. Eles construíram uma frota formidável, suas galeras tornaram-se o terror dos corsários turcos e mamelucos. Rhodes foi transformada em uma das fortalezas mais impressionantes do mundo. Uma série de muralhas maciças, bastiões e fossos cercava a cidade. A cidade em si foi dividida em 2 partes: o Colacium, onde os cavaleiros viviam em auberge ou albergues separados por nacionalidade, ou Langue, França, Auvergne, Provença, Itália, Alemanha, Inglaterra, Aragão e Castela, e a bourgeoisie,
onde vivia a população local. O palácio do grão-mestre, uma fortaleza dentro da fortaleza, dominava o horizonte. Rhodes tornou-se um porta-aviões inafundável de pedra, o principal posto avançado da cristandade contra o crescente poder do Império Otomano. Por 200 anos, a partir desta ilha, os cavaleiros travaram uma guerra naval implacável. Eles patrulhavam as rotas comerciais, protegiam os peregrinos que viajavam para o que restava dos locais sagrados e lançavam ataques ousados contra a costa inimiga. O hospital, a missão original da ordem, não foi esquecido. Um novo e magnífico hospital foi construído em Rhodes, continuando a tradição de atendimento médico. Mas a principal vocação da ordem era agora o mar e a guerra. A vida em Rhodes era uma mistura de disciplina monástica e arrogância aristocrática. Os cavaleiros eram monges guerreiros, mas também príncipes do mar. Sua bravura era lendária, mas sua crueldade também. A linha entre guerra santa e pirataria começou a se confundir. Navios capturados eram considerados presas legítimas, suas cargas saqueadas e suas tripulações muçulmanas vendidas como escravos nos mercados de Rhodes. A riqueza fluía para a ilha, financiando a guerra perpétua e um estilo de vida cada vez mais luxuoso. O auge da Era de Rhodes veio em 1480, com o primeiro grande cerco otomano. O sultão Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, enviou uma enorme frota e exército para esmagar o ninho de víboras cristão. Por meses, a ilha foi bombardeada por uma artilharia massiva. Os otomanos lançaram um ataque após o outro. Mas os cavaleiros, liderados pelo grão-mestre Pierre d'Aubusson, repeliram todos eles com um heroísmo desesperado. A defesa de Rhodes tornou-se uma lenda em toda a Europa, um símbolo da resistência cristã. Eles haviam vencido, mas a vitória apenas adiou o inevitável. O Império Otomano estava no auge de seu poder. Uma nova geração de sultões mais poderosos e determinados não esqueceria a humilhação. A pequena ilha de Rhodes estava na mira de um império colossal. O mar que lhes deu um lar e um propósito logo se tornaria o palco de sua maior tragédia e a porta de entrada para sua era mais sombria. A queda de sua fortaleza insular não era uma questão de se, mas de quando. E quando aconteceu, empurrou os cavaleiros para um caminho que trairia tudo o que eles representavam. A queda foi tão gloriosa quanto trágica. Em 1522, o jovem e ambicioso Sultão Solimão, o Magnífico, chegou a Rhodes. Ele não era como seu predecessor. Ele trouxe um exército de talvez 100.000 homens e uma frota de 400 naus. Contra essa força colossal, o grão-mestre Philippe Villiers, de L'Isle-Adam, tinha apenas cerca de 600 cavaleiros e alguns milhares de mercenários e milicianos de Rhodes. O cerco durou 6 meses. Foi um inferno de bombardeios incessantes, explosões de minas subterrâneas e assaltos em massa. Os defensores lutaram com a ferocidade de homens que não tinham para onde recuar. Eles repeliram ataque após ataque, infligindo perdas terríveis aos otomanos. Mas os números eram esmagadores. Os muros foram reduzidos a escombros. As fileiras dos defensores diminuíram a cada dia. No final, percebendo que mais resistência levaria apenas ao massacre total, L'Isle-Adam negociou uma rendição honrosa. Solimão, impressionado com a bravura de seus inimigos, concordou. Os cavaleiros sobreviventes foram autorizados a deixar Rhodes com suas armas, seus estandartes e seus tesouros. Em 1º de janeiro de 1523, a frota esfarrapada dos hospitalários partiu para o exílio, deixando para trás 200 anos de história. Mais uma vez, eles estavam sem pátria. Por 7 anos,
A Ordem vagou pelo Mediterrâneo, uma frota fantasma em busca de um porto. Eles eram os heróis da cristandade, mas nenhum rei queria lhes dar um novo lar. Eram uma força militar independente, orgulhosa e muitas vezes problemática. Finalmente, em 1530, o Sacro Imperador Romano Carlos V, que também era rei da Espanha, ofereceu-lhes um presente envenenado. Ele lhes deu as ilhas de Malta e Gozo e o porto de Trípoli, no norte da África. O preço? Um tributo anual de um único falcão. O falcão maltês, que mais tarde se tornaria famoso na ficção. Malta era um mundo de distância da verdejante Rhodes. Era uma rocha árida e nua, com pouca terra fértil e sem fontes de água naturais. A população era pobre e a ilha era constantemente atacada por corsários da barbárie. Muitos cavaleiros ficaram horrorizados. Isso não era um presente, era um insulto, um exílio em uma rocha inútil. O desespero e a pobreza os levaram a medidas extremas. A guerra contra os otomanos continuava, mas a Ordem precisava de dinheiro para reconstruir suas forças e fortificar Malta. A solução estava no mar. Eles abraçaram o corso. O corso era essencialmente pirataria, com sanção religiosa e legal. Os cavaleiros de Malta se tornaram os corsários mais temidos e bem-sucedidos do Mediterrâneo. Suas galeras, rápidas e bem armadas, caçavam navios muçulmanos que transportavam mercadorias valiosas, de especiarias a peregrinos a caminho de Meca. Mas a linha entre guerra santa e banditismo puro tornou-se inexistente. Eles atacavam não apenas navios de guerra otomanos, mas também navios mercantes de qualquer nação muçulmana. Às vezes, eles até se enganavam e atacavam navios de estados cristãos que comerciavam com os muçulmanos, como Veneza. Como os heróis de Rhodes se tornaram os piratas de Malta? A resposta é simples. A necessidade se transformou em ganância. O corso era incrivelmente lucrativo. O saque era dividido, de acordo com regras estritas, uma parte para a ordem, uma parte para o grão-mestre, partes para o capitão e a tripulação. A maior e mais terrível fonte de renda, no entanto, veio da captura de pessoas. Os prisioneiros muçulmanos eram trazidos para Malta e vendidos como escravos. A ilha se tornou um dos maiores mercados de escravos do mundo cristão. Homens, mulheres e crianças eram vendidos em leilão público. Os homens saudáveis eram acorrentados aos remos das galeras da ordem, condenados a uma vida de trabalho brutal e morte prematura. Era uma hipocrisia impressionante. A ordem que começou cuidando dos doentes e pobres agora prosperava com a miséria humana. Os mesmos cavaleiros que faziam votos de pobreza, iam à missa diariamente, contavam seus lucros do comércio de carne humana. Com esse dinheiro manchado de sangue, eles construíram igrejas magníficas, hospitais e palácios luxuosos. O grão-mestre vivia em um esplendor que rivalizava com o dos reis europeus. A Ilha Rochosa estava sendo transformada em uma capital opulenta, financiada pela pirataria e pela escravidão. Eles se justificavam, dizendo que era uma guerra justa, uma retaliação pela pirataria dos corsários da barbárie, como o famoso Barba Ruiva, que operava a partir de Argel. Mas, na realidade, era um ciclo vicioso de violência e ganância, onde ambos os lados usavam a religião como desculpa para o saque. O romance da pirataria esconde uma verdade feia: é roubo e assassinato em alto mar. Os cavaleiros de Malta dominaram essa arte sombria. Sua base em Malta não era mais apenas um posto avançado militar. Era um ninho de piratas, uma república de corsários operando sob a bandeira da cruz. Solimão, o Magnífico, observava tudo isso com uma fúria crescente. Ele havia poupado os cavaleiros em Rhodes
e eles o recompensaram, se tornando uma praga ainda maior em Malta. Ele decidiu que o erro de Rhodes não se repetiria. O ninho de víboras seria exterminado de uma vez por todas. A maior frota que o Mediterrâneo já vira estava sendo preparada em Constantinopla. O destino estava se aproximando de Malta. A ordem, em seu auge de poder predatório, estava prestes a enfrentar seu juízo final. O ouro que eles acumularam compraria sua salvação ou apenas pagaria por seus funerais? O confronto era inevitável, uma colisão de dois mundos. De um lado, o Império Otomano, no auge de seu poder, uma superpotência que se estendia por 3 continentes. Do outro, uma pequena ilha rochosa, defendida por uma ordem de cavaleiros envelhecida, mas ainda letal. Em maio de 1565, a armada otomana apareceu no horizonte de Malta. Era uma visão apocalíptica. Quase 200 naus, incluindo galeras de guerra gigantescas, transportando uma força de invasão de mais de 40 mil homens. Eram as melhores tropas do Império, os janízaros de elite, os cipaís da cavalaria e os temíveis sapadores e engenheiros. Contra essa máquina de guerra, o grão-mestre Jean Parisot de La Valette, um francês austero e implacável de 70 anos, tinha menos de 9 mil homens, incluindo 500 cavaleiros. O resto era uma mistura de mercenários espanhóis e italianos e a milícia maltesa. As probabilidades não eram apenas desfavoráveis, eram impossíveis. O objetivo de Solimão era claro: apagar Malta do mapa, exterminar a ordem e usar a ilha como trampolim para a invasão da Sicília e da Itália. O comandante otomano, Mustafa Pacha, concentrou seu primeiro ataque no pequeno forte de Santo Elmo, que guardava a entrada dos 2 principais portos de Malta. Ele presumiu que o forte cairia em poucos dias. Foi um erro de cálculo catastrófico. Por 31 dias, o pequeno forte resistiu a um bombardeio contínuo de canhões de cerco gigantescos. A pequena guarnição de cavaleiros e soldados lutou com uma coragem suicida. Eles sabiam que não haveria retirada nem rendição. Todas as noites, reforços remavam sob o fogo inimigo para substituir os mortos e feridos. Mas as perdas eram insustentáveis. No final, os otomanos lançaram um ataque em massa. Os últimos defensores, muitos deles já feridos, lutaram até o último homem. Quando os janízaros finalmente tomaram as ruínas ensanguentadas, eles encontraram apenas um punhado de sobreviventes, que foram executados. Em um ato de crueldade calculada, Mustafa Pacha ordenou que os corpos dos cavaleiros fossem decapitados, suas cabeças colocadas em estacas e seus corpos crucificados em tábuas de madeira e jogados no porto para flutuar em direção às principais fortalezas de Birgu e Senglea. La Valette respondeu com a mesma moeda. Ele ordenou que todos os prisioneiros turcos fossem decapitados e suas cabeças foram disparadas dos canhões em direção ao acampamento otomano. A mensagem era clara: esta seria uma guerra de extermínio. O que transforma homens civilizados em monstros? Talvez a resposta seja simples: outra monstruosidade. O cerco então se concentrou nas fortalezas de Birgu e Senglea, o coração da defesa da ordem. O verão maltês, brutalmente quente, chegou. Para os otomanos, foi um pesadelo. A água era escassa e as doenças, como a disenteria, se espalharam pelo acampamento. Mas os ataques continuaram. Dia após dia, os otomanos lançavam ondas de janízaros contra as muralhas em ruínas. Eles usaram enormes torres de cerco, minas subterrâneas e ataques anfíbios. A batalha foi travada em uma escala de brutalidade raramente vista. As trincheiras estavam cheias de corpos em decomposição sob o sol escaldante. Os defensores, exaustos e em menor número,
repeliram todos os ataques. O próprio La Valette, apesar de sua idade, lutou na linha de frente, inspirando seus homens com seu exemplo. Mulheres e crianças maltesas ajudavam a reparar as muralhas e a cuidar dos feridos. O ponto de virada veio em agosto. Os otomanos lançaram um ataque maciço a Birgo. Eles conseguiram abrir uma grande brecha e estavam prestes a invadir a cidade. O próprio La Valette liderou um contra-ataque desesperado. A batalha estava no fio da navalha. De repente, um pequeno destacamento de cavalaria cristã, que havia desembarcado em outra parte da ilha, atacou o desprotegido acampamento otomano. Os turcos, pensando que um grande exército de socorro havia chegado, entraram em pânico e recuaram do ataque a Birgo. Foi um milagre, um golpe de sorte que salvou a ordem. O moral otomano despencou. Após quase 4 meses de cerco, eles haviam perdido dezenas de milhares de homens e não haviam conseguido tomar as fortalezas principais. Finalmente, em setembro, um pequeno exército de socorro espanhol conseguiu desembarcar na ilha. Embora pequeno, foi a gota d'água para o exército otomano desmoralizado. Eles abandonaram o cerco e embarcaram em seus navios, derrotados. A vitória custou caro. 1/3 da população de Malta estava morta. A maioria dos cavaleiros havia perecido. A ilha estava em ruínas, mas eles haviam sobrevivido. Um punhado de homens havia detido o maior império do mundo. A notícia da vitória em Malta se espalhou pela Europa como um incêndio. A Ordem, os piratas de Malta, eram novamente os heróis da cristandade. O Grande Cerco de Malta não foi apenas uma batalha, foi um evento que mudou a história. Marcou o fim da invencibilidade otomana no Mediterrâneo e impediu a invasão da Europa pelo sul. Os cavaleiros haviam alcançado seu apogeu, seu momento de maior glória. Mas como acontece com todas as grandes tragédias, o momento do triunfo é muitas vezes o começo do fim. A vitória no Grande Cerco transformou a ordem de heróis em lendas vivas. A gratidão da Europa se traduziu em um rio de ouro que fluiu para a ilha devastada. Reis, príncipes e o Papa enviaram enormes doações para ajudar a reconstruir Malta e recompensar seus defensores. La Valette, o grão-mestre herói, aproveitou a oportunidade não apenas para reparar as antigas fortalezas, mas para construir uma nova e magnífica cidade-fortaleza em uma península mais defensável. Em sua homenagem, ela foi chamada de Valeta. A nova capital foi projetada para ser inexpugnável, uma obra-prima da engenharia militar e do planejamento urbano renascentista. Com o dinheiro jorrando, Valeta se tornou uma das cidades mais esplêndidas da Europa. Os cavaleiros construíram palácios opulentos, igrejas adornadas com ouro e obras de arte de mestres como Caravaggio, que se refugiou brevemente na ilha. A ordem, que havia feito voto de pobreza, agora vivia em um luxo descarado. A vitória, paradoxalmente, foi o começo do fim de seu propósito original. Com a ameaça otomana diminuída, a razão de ser da ordem como a principal defensora da cristandade começou a desaparecer. Os cavaleiros, que antes eram guerreiros rudes e endurecidos, foram gradualmente substituídos por uma nova geração de aristocratas europeus, para quem se juntar à ordem era menos uma vocação religiosa ou militar e mais uma forma de garantir status social e uma vida confortável no Mediterrâneo. A vida em Malta se transformou em uma gaiola dourada. O corso, a pirataria, continuou, mas agora era menos uma guerra santa e mais um negócio rotineiro e bem administrado. Era a principal fonte de renda que sustentava o estilo de vida luxuoso da ilha. Mas o fervor se foi.
As batalhas navais tornaram-se menos frequentes e a disciplina militar que definira a ordem começou a relaxar. A vida de um cavaleiro em valeta, no século XVII e XVIII, era uma rotina de cerimônias religiosas, banquetes, caça, jogos de azar e, acima de tudo, intrigas. As langues, as divisões nacionais da ordem, competiam ferozmente por poder e influência. Os duelos por questões de honra tornaram-se mais comuns do que as batalhas contra os infiéis. Os casos amorosos com damas maltesas eram um escândalo aberto. A ordem, que havia sobrevivido à maior máquina de guerra do mundo, estava agora apodrecendo por dentro, consumida pela complacência e pela corrupção. Você já viu um império desmoronar, não com um estrondo, mas com um bocejo de tédio? A liderança da ordem também declinou. Os grão-mestres não eram mais gigantes como L'Isle-Adam ou La Valette. Eram, em sua maioria, administradores medíocres ou políticos astutos, mais preocupados em equilibrar os orçamentos e apaziguar as facções rivais do que em liderar uma cruzada. A ordem se tornou uma concha bonita, mas vazia. Sua magnífica armadura estava enferrujando por falta de uso. Eles eram um anacronismo, uma relíquia da era medieval, tentando sobreviver em um mundo em rápida mudança. No exterior, o cenário político da Europa estava se transformando. O poder dos Estados-nação estava crescendo e as ordens militares supranacionais, como a dos hospitalários, pareciam cada vez mais irrelevantes. Eles eram ricos, proprietários de terras em toda a Europa, e os reis, sempre com pouco dinheiro, começaram a cobiçar suas propriedades. O antigo respeito e reverência pela ordem estavam desaparecendo. Eles não eram mais vistos como os salvadores da cristandade, mas como um clube de aristocratas ociosos e ricos. O hospital em Malta continuava a ser uma instituição de excelência, e a ordem ainda realizava atos de caridade. Mas sua alma guerreira estava morta. Eles haviam trocado a espada pelo livro-caixa, o campo de batalha pelo salão de baile. Era uma decadência lenta e confortável, o tipo de declínio que é quase imperceptível para quem está vivendo nele. A festa continuava nos palácios de Valeta, mas do outro lado do mar, uma tempestade estava se formando. Uma tempestade de novas ideias, liberdade, igualdade, fraternidade, que varreria o velho mundo. E um jovem general corso, ambicioso e brilhante, estava prestes a zarpar. A fortaleza inexpugnável de Malta, que resistiu a todo o poder de Solimão, o Magnífico, estava prestes a enfrentar um tipo diferente de inimigo. Um inimigo que não lutava com cimitarras e canhões, mas com ideias e a promessa de um novo amanhecer. A gaiola dourada estava prestes a ter suas portas arrombadas. A tempestade chegou, na forma de um homem pequeno com uma ambição gigantesca, Napoleão Bonaparte. No final do século XVIII, o mundo estava em chamas. A Revolução Francesa havia virado a Europa de cabeça para baixo. Reis foram decapitados, igrejas foram profanadas e uma nova ordem secular estava nascendo. Para a Ordem de Malta, uma instituição feudal e aristocrática, essa era uma ameaça existencial. A França revolucionária confiscou todas as vastas propriedades e ativos que a ordem possuía no país, cortando sua principal fonte de renda da noite para o dia. Foi um golpe financeiro devastador. A crise ideológica foi ainda pior. As ideias do iluminismo, razão, direitos humanos, ceticismo religioso penetraram até mesmo nos muros de Valeta. Uma divisão profunda surgiu dentro da própria ordem. Os cavaleiros mais velhos e conservadores se agarravam às tradições medievais, enquanto os mais jovens, especialmente os franceses, eram secretamente
simpatizantes dos ideais revolucionários. A ordem estava paralisada pela indecisão e pelo conflito interno. Em 1798, o general Bonaparte estava a caminho do Egito, com uma enorme frota de invasão. Sua rota o levou diretamente a Malta. Ele não tinha tempo nem desejo para um cerco prolongado como o de Solimão. Ele precisava do porto estratégico de Valeta para reabastecer seus navios. Em 9 de junho, a frota francesa apareceu diante da ilha. Bonaparte enviou um mensageiro ao grão-mestre, o alemão Ferdinand von Hompesch zu Bolheim, um homem fraco e indeciso, pedindo permissão para entrar no porto e buscar água. Era um pretexto transparente. Hompesch e seu conselho, seguindo as regras da ordem, recusaram, afirmando que a neutralidade de Malta permitia que apenas alguns navios de cada vez entrassem no porto. A resposta de Napoleão foi imediata. Ele desembarcou suas tropas em vários pontos da ilha. A resistência foi patética. Alguns regimentos malteses lutaram bravamente, mas os cavaleiros, que deveriam liderá-los, estavam divididos e desmoralizados. Muitos dos cavaleiros franceses se recusaram a lutar contra seus compatriotas. Outros, vendo a situação como sem esperança, simplesmente se renderam. A fortaleza, que havia resistido a 40.000 otomanos por 4 meses, foi conquistada em menos de 2 dias, com a perda de apenas 3 vidas francesas. É uma das rendições mais vergonhosas da história militar. Como os descendentes dos heróis de 1565 puderam se render sem lutar? A verdade é que a ordem não foi derrotada por canhões, mas pela história. Eles eram uma relíquia, congelada no tempo, incapaz de compreender ou combater o novo mundo que Napoleão representava. Em 12 de junho, Hompesch assinou a ata de capitulação. Em troca de pensões para si e para seus cavaleiros, ele entregou Malta e todas as suas posses à República Francesa. Napoleão entrou em Valeta triunfante. Ele ficou apenas 6 dias, mas nesse curto período, ele desmantelou sistematicamente 268 anos de governo da ordem. Ele libertou os escravos turcos, aboliu todos os títulos de nobreza, saqueou os tesouros das igrejas para pagar suas tropas e estabeleceu uma nova administração baseada nos princípios revolucionários. Os cavaleiros foram expulsos da ilha. Foi um exílio humilhante. Os heróis do passado foram reduzidos a um bando de refugiados aristocráticos, espalhados pela Europa, sem um tostão e sem propósito. A queda de Malta foi um evento tragicômico, a morte de um gigante, não em uma batalha gloriosa, mas em um espasmo de confusão e covardia. O choque de 2 mundos foi breve e decisivo. O mundo feudal, com seus códigos de honra e privilégios de nascimento, desmoronou diante do mundo moderno, com seu exército de cidadãos e sua fé na meritocracia e no poder da artilharia. A grande saga dos cavaleiros guerreiros havia terminado. Mas a história da ordem, em sua notável capacidade de sobrevivência, estava longe de acabar. Eles haviam perdido seu reino, mas não sua identidade. O próximo capítulo de sua história seria o mais estranho de todos. A ordem havia perdido sua fortaleza, mas ganhou uma lição brutal. Às vezes, os muros mais fortes não podem proteger contra uma ideia cujo tempo chegou. Qual inimigo é mais perigoso? Aquele que ataca seus muros ou aquele que mina seus alicerces? Pense nisso. A ordem sobreviveu a um império, mas foi derrotada por uma ideia. Deixe sua escolha nos comentários e vamos continuar a desvendar este paradoxo. Perder Malta foi como perder a alma. Os cavaleiros expulsos por Napoleão se dispersaram. O grão-mestre Hompesch abdicou em desgraça. A ordem
pela terceira vez em sua história, estava sem pátria e desta vez parecia que era para sempre. Os remanescentes da organização, desesperados por um protetor, voltaram-se para o lugar mais improvável, a Rússia Imperial. O czar Paulo I, um homem excêntrico, romântico e obcecado por rituais de cavalaria, era um admirador da Ordem de Malta. Ele se via como o último defensor da ordem e da tradição em uma Europa varrida pela Revolução. Em um movimento bizarro que desafiava toda a lógica religiosa e política, os cavaleiros católicos em São Petersburgo elegeram o czar ortodoxo russo como seu novo grão-mestre. Paulo aceitou com entusiasmo. Ele criou um priorado russo da ordem, concedeu o título de cavaleiro a centenas de nobres russos e sonhava em usar a ordem como uma ferramenta para estender a influência russa no Mediterrâneo. Ele até mesmo incorporou a Cruz de Malta ao brasão de armas imperial russo. Por um breve e surreal momento, o centro de uma antiga ordem católica foi a capital ortodoxa de São Petersburgo. O Papa, inicialmente chocado, acabou por sancionar a eleição, temendo que a alternativa fosse o desaparecimento completo da ordem. Mas esse interlúdio russo foi tão estranho quanto curto. Em 1801, o czar Paulo I foi assassinado em uma conspiração palaciana. Seu filho e sucessor, Alexandre I, embora mantendo o título de protetor da ordem, tinha pouco interesse em seus assuntos. O sonho de uma aliança russo-maltesa morreu com Paulo. Enquanto isso, Malta havia mudado de mãos novamente. A população maltesa, irritada com o governo anticlerical dos franceses, rebelou-se. A Grã-Bretanha, inimiga mortal de Napoleão, viu uma oportunidade. A Marinha Real bloqueou a ilha e, em 1800, a guarnição francesa se rendeu. Os britânicos tomaram o controle de Malta. Os cavaleiros esperavam que seus novos aliados lhes devolvessem a ilha. Eles fizeram lobby, negociaram e suplicaram. O Tratado de Amiens, em 1802, até estipulou o retorno de Malta à ordem. Mas os britânicos não tinham intenção de abandonar uma base naval tão estratégica. A guerra com Napoleão recomeçou e o tratado tornou-se letra morta. Malta se tornaria a joia da coroa do Império Mediterrâneo da Grã-Bretanha por mais de 150 anos. A ordem havia perdido sua casa para sempre. O século XIX foi o ponto mais baixo da história da ordem. Tendo perdido seu lar, seu exército e sua riqueza, eles se tornaram uma organização fantasma, vagando pela Itália em busca de um refúgio. De Messina a Catânia, e depois a Ferrara, eles se mudaram de um lugar para outro, uma sombra de sua antiga glória. A ordem se transformou em pouco mais que um clube aristocrático exclusivo. Seus membros eram nobres, com títulos antigos, mas sem poder real. Sua principal atividade era preservar seus rituais, suas genealogias e a memória de um passado glorioso. Eles não tinham mais um exército. Sua soberania era uma ficção legal, mantida viva apenas pela tradição e pelo reconhecimento de algumas cortes europeias. Você já sentiu a dor de ser uma lenda viva, mas um fracasso real? A sobrevivência da ordem nesse período foi quase um milagre, um testemunho da tenacidade das instituições humanas. Eles sobreviveram não com a espada, mas com a diplomacia, a intriga e a pura teimosia. Eles se recusaram a desaparecer. O ponto de virada, lento e gradual, começou em 1834, quando a ordem finalmente estabeleceu sua sede em Roma. A proximidade com o Vaticano lhes deu uma nova legitimidade e um novo foco. Se a guerra não era mais uma opção, talvez houvesse outro caminho de volta às suas raízes. A memória de sua missão original, cuidar dos doentes, nunca havia desaparecido completamente.
Agora, nessa hora de maior humilhação, essa memória se tornou sua única esperança de redenção. A transformação não seria rápida nem fácil. Levaria décadas para a ordem se reinventar. Mas a semente de um novo propósito havia sido plantada. Os cavaleiros, que haviam sido guerreiros, senhores feudais, almirantes e piratas, estavam prestes a aprender a ser algo que não eram há muito tempo, apenas hospitalários. A espada seria guardada, talvez para sempre. O bisturi, o símbolo de seu nascimento humilde, estava prestes a ser redescoberto. A maior ironia da história da Ordem é que eles tiveram que perder tudo, seu poder, sua terra, sua glória militar, para se reencontrarem. O renascimento foi lento, silencioso e desprovido da glória das batalhas. Em Roma, despojada de seu poder militar e territorial, a Ordem de São João enfrentou uma escolha existencial: desaparecer na irrelevância como um clube de nobres nostálgicos ou encontrar um novo propósito. Eles escolheram o caminho mais difícil, o caminho de volta às suas origens. Liderados por uma sucessão de grão-mestres visionários no final do século XIX, a Ordem começou a redirecionar suas energias e seus recursos minguados para a sua missão fundadora: o cuidado dos doentes e dos pobres. A palavra hospitalários recuperou seu significado literal. A organização, agora oficialmente conhecida como a Soberana Ordem Militar de Malta, ESIMOM, começou a fundar hospitais e clínicas não apenas na Itália, mas em toda a Europa. Eles reavivaram a tradição de serviço, com os membros da ordem, tanto cavaleiros quanto damas, trabalhando como voluntários em suas instituições de caridade. A grande prova de fogo para essa nova identidade veio com as guerras que devastaram a Europa no final do século XIX e início do século XX. Durante a Guerra Franco-Prussiana, a Guerra Ítalo-Turca e as guerras dos Balcãs, a Ordem organizou unidades hospitalares e trens sanitários que operavam em ambos os lados do conflito, reafirmando seu status de neutralidade. O manto negro com a cruz branca não era mais visto com medo, mas com esperança. As duas guerras mundiais cimentaram essa nova reputação. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Ordem administrou hospitais, trens-hospital e postos de socorro em todas as frentes de batalha. Seus voluntários trataram milhões de soldados feridos de todas as nacionalidades, sem distinção. A Cruz de Malta, que outrora adornava as velas dos navios de guerra, agora era pintada nos tetos dos hospitais para protegê-los de bombardeios. Os cavaleiros não estavam mais nos campos de batalha para matar, mas para salvar. Que tipo de coragem é maior? Enfrentar o inimigo com uma espada ou enfrentar a doença e o desespero com as mãos nuas? Na Segunda Guerra Mundial, esse trabalho humanitário se expandiu ainda mais. A Ordem operou sob as condições mais difíceis, em países ocupados, campos de prisioneiros de guerra e cidades bombardeadas. Eles organizaram cozinhas populares, abrigos para refugiados e campanhas de socorro. Em uma era de ódio ideológico e genocídio, a Ordem de Malta representava um princípio de humanidade universal. Eles haviam completado um círculo completo. Os sucessores dos piratas que vendiam escravos em Malta estavam agora arriscando suas vidas para ajudar as vítimas da tirania. Foi um ato de redenção corporativa que durou décadas. Após a Segunda Guerra Mundial, a Ordem expandiu suas atividades para se tornar uma organização humanitária global. Eles fundaram associações nacionais em dezenas de países e criaram a Maltzer International, seu braço de ajuda internacional. Hoje, eles operam em mais de 120 países, administrando hospitais, clínicas para leprosos, programas de combate à fome, abrigos para sem-teto e corpos de ambulância.
Seus voluntários estão na linha de frente de quase todos os grandes desastres naturais e crises de refugiados, da guerra na Síria ao terremoto no Haiti, do tsunami na Ásia à crise da fome na África. A transformação de guerreiros em humanitários foi tão profunda que é fácil esquecer seu passado sangrento. A Ordem trocou a glória do campo de batalha pelo heroísmo silencioso de um médico em uma clínica de refugiados ou de um voluntário distribuindo cobertores em uma noite fria. Eles provaram que uma instituição pode mudar, que pode se redimir e encontrar um novo significado mesmo depois de séculos de desvios. O bisturi finalmente triunfou sobre a espada, mas a história nunca é tão simples. A Ordem não abandonou completamente seu passado. Ela ainda é uma ordem de cavalaria. Seus membros de mais alto escalão ainda são nobres, que devem provar sua ascendência aristocrática. Ela ainda se apega à sua soberania, um conceito que a torna única e, por vezes, controversa no mundo moderno. O renascimento da misericórdia não apagou o mistério e a complexidade que sempre definiram os hospitalários. A redenção era real, mas as sombras do passado eram longas, e assim chegamos aos dias de hoje, ao paradoxo final e mais fascinante da Ordem de Malta. Eles são um Estado, mas não têm território, um anacronismo que sobreviveu à sua própria obsolescência para se tornar uma força relevante no século XXI. A soberana Ordem Militar de Malta é uma entidade única no direito internacional. É reconhecida como um Estado soberano por mais de 100 países e pela Organização das Nações Unidas, onde tem o status de observadora permanente. Ela emite seus próprios passaportes, imprime seus próprios selos, cunha suas próprias moedas e mantém relações diplomáticas em todo o mundo. Seus embaixadores têm precedência sobre os de outros países em muitas cerimônias oficiais. No entanto, ela não possui um único metro quadrado de terra soberana. Sua sede, o Palácio Malta, em Roma, tem status de extraterritorialidade, como uma embaixada, mas não é seu território. Eles são um Estado fantasma, um governo no exílio perpétuo. Seu exército não tem soldados, mas um corpo de 13.500 membros, 80.000 voluntários e 42.000 profissionais médicos. Suas batalhas não são travadas por território ou poder, mas contra a doença, a pobreza e os desastres. Sua soberania, embora pareça uma relíquia medieval, é a ferramenta mais poderosa que possuem. Ela lhes concede uma neutralidade e uma independência que permitem operar em zonas de conflito e negociar com governos de uma forma que poucas organizações não governamentais conseguem. Quando um voluntário da Malteser International chega a uma zona de desastre, ele não é apenas um trabalhador humanitário, ele é um representante de uma entidade soberana, protegido pelo direito internacional. A força da Ordem hoje reside precisamente no que antes era sua fraqueza, a perda de seu território. Ao perder Malta, eles foram libertados do fardo de governar, de manter um exército, de jogar o jogo da geopolítica. Eles foram forçados a se concentrar em sua missão humanitária, e foi isso que garantiu sua sobrevivência e relevância. Mas a sombra do passado nunca desaparece completamente. A Ordem ainda é governada por uma elite de cavaleiros nobres, uma estrutura que parece estranhamente fora de lugar em nosso mundo democrático. Intrigas internas, lutas de poder entre as facções conservadoras e reformistas e disputas ocasionais com o Vaticano sobre sua autonomia continuam a marcar sua história. Escândalos financeiros, embora raros, às vezes mancham sua reputação. Eles são uma mistura complexa de um clube aristocrático exclusivo e uma das organizações de ajuda humanitária
mais eficazes do mundo. O mistério final da ordem não está em segredos antigos ou tesouros perdidos. Está em sua incrível capacidade de adaptação. Eles foram monges curandeiros, cruzados, engenheiros, senhores de terras, almirantes, piratas, diplomatas, refugiados e, finalmente, humanitários. Eles mudaram de máscara repetidamente ao longo de 900 anos, mas, de alguma forma, preservaram um núcleo de identidade. Eles sobreviveram a impérios, guerras, revoluções e à sua própria decadência. Sua história é um espelho da própria natureza humana, com sua capacidade infinita para a compaixão e a crueldade, para o autossacrifício e a ganância. Eles começaram em um hospital em Jerusalém, jurando servir nossos senhores os doentes. Depois de uma longa e sangrenta jornada pelo Mediterrâneo, depois de construir e perder reinos, eles finalmente voltaram para casa, não para um lugar geográfico, mas para a ideia que lhes deu origem. A história dos hospitalários prova que a mesma cruz pode adornar o manto de um santo e o de um pecador, que as melhores intenções podem pavimentar o caminho para os piores resultados e que a redenção é sempre possível mesmo que leve séculos. Eles completaram o círculo, voltando ao bisturi depois de séculos com a espada. Mas a mancha de sangue pode ser lavada com boas ações? Diga-nos o que pesa mais na balança da história: os séculos de pirataria implacável ou o legado moderno de caridade global? Deixe sua opinião nos comentários, pois cada época julga o passado com seus próprios olhos